Imagine um mundo onde o tempo parece ter dobrado as leis da física para esculpir cenários que desafiam a lógica humana. Das brumas místicas da montanha Tianzhu, onde templos antigos flutuam em um mar de nuvens, até a adrenalina pura das passarelas de madeira no Monte Hua, a China guarda segredos que poucos olhos ocidentais tiveram o privilégio de contemplar. Hoje, não estamos falando apenas de cartões postais. Estamos prestes a entrar em cidades vivas de pedra, mergulhar em águas vulcânicas que fervem a quase 100 graus e descobrir por que uma montanha pode soar como o uivo de 1000 almas ao pôr do sol. É uma jornada visual pela harmonia brutal entre o homem e a natureza. Prepare-se para ver a história gravada em penhascos e a espiritualidade manifestada em estátuas colossais. Se você é fascinado pelo extraordinário, já clica no botão de inscrição para não perder nenhuma de nossas explorações. Vamos cruzar essas fronteiras agora. Montanha Tianzhu. No coração da província de Anhui, existe um gigante de pedra que parece segurar o próprio firmamento. A montanha Tianzhu é um monumento à grandiosidade. Suas agulhas de granito cortam as nuvens como lanças, criando vales tão profundos que o sol parece hesitar antes de entrar. Quando a névoa desce sobre os picos, o mundo se transforma em um cenário fantasmagórico. O mistério flutua no ar úmido. As cachoeiras despencam de alturas vertiginosas, explodindo em riachos tão limpos que você pode ver o fundo da alma da montanha. É o paraíso para quem busca testar os próprios limites nas trilhas. Mas não se engane, Tianzhu não é apenas um desafio físico, ela é um santuário vivo. Templos antigos brotam das rochas, como se fizessem parte da geologia local. Ali, o perfume do incenso se mistura ao cheiro das florestas densas. Os moradores realizam rituais milenares para os deuses das montanhas, mantendo viva uma chama espiritual que a modernidade não conseguiu apagar. É um portal entre o chão e o divino. A natureza intocada é nosso maior templo. O respeito às tradições antigas garante que a sabedoria dos ancestrais continue guiando nossos passos. O enigma de Lushan. Imagine um espelho gigante, tão puro que parece ter sido polido pelos próprios deuses, descansando no coração da China. O Mar do Oeste de Lushan não é um oceano de água salgada, mas um reino de águas cristalinas escondido a oeste da imponente cordilheira de Lushan.
A natureza aqui parece intocada. É um lugar onde o silêncio grita. Quando você olha para o lago, o azul do céu e as montanhas se misturam de um jeito que seus olhos custam a acreditar no que vem. A paz é tão profunda que você consegue ouvir seus próprios pensamentos. O ar é fresco o ano inteiro, como um abraço gelado. Caminhar por suas florestas é como voltar no tempo. A vida ferve em cada folha e em cada criatura escondida na sombra. Mas Lucian guarda segredos que vão muito além das árvores. Antigos estudiosos e monges fugiam para cá em busca de algo que o dinheiro não compra. Grandes dinastias deixaram suas marcas em eventos que mudaram o rumo da história. O segredo aqui é a conexão. O homem e a natureza se tornam um só, em um pacto de silêncio que dura milênios. É o retorno ao começo de tudo. A paz real mora no silêncio absoluto. A preservação desse ecossistema reflete a sabedoria de quem valoriza a vida acima do progresso. O Santuário de Baixishan. Agora, suba comigo até a província de Gansu, onde a terra toca as nuvens. A montanha Baixishan é um labirinto de pedra que desafia a gravidade. Seus picos se elevam a mais de 2.500 metros de altura. A terra parece ter sido rasgada. As falésias de calcário são tão íngremes que parecem facas apontadas para o céu, criando desfiladeiros profundos onde a luz do sol mal consegue entrar. Mas o verdadeiro mistério está gravado nas paredes. Artesãos de séculos atrás penduraram-se no abismo para pintar murais budistas que resistem ao vento e à chuva. São imagens religiosas que parecem observar quem passa. Cada traço conta uma história de devoção e fé que o tempo não conseguiu apagar. É a fusão perfeita entre o talento humano e a fúria da natureza. Para o povo local, Baixishan não é apenas pedra e areia, é um lugar sagrado. Milhares de peregrinos caminham por essas trilhas difíceis em busca de liberdade espiritual. Eles acreditam que, ao tocar essas rochas, estão mais perto do divino. É um espetáculo de resistência e espiritualidade que sobrevive há centenas de anos. A fé, esculpida em pedra, é eterna. Respeitar o sagrado é entender a força que move gerações através de séculos de história viva. O segredo dos salões de Huishan
Imagine caminhar por uma vila onde o tempo decidiu tirar uma soneca. Em Wuxi, na província de Jiangsu, a vila de Huishan guarda um tesouro de madeira e memória. O salão ancestral não é apenas um prédio antigo, é o coração pulsante de centenas de famílias. Suas telhas curvas e esculturas feitas à mão contam histórias de nobres que viveram no século XIV, durante a dinastia Ming. Cada detalhe, esculpido na madeira, é um código do passado. Dentro desses salões, estátuas e obras de arte observam o visitante com um olhar milenar. A arquitetura é tão impressionante que parece uma pintura que ganhou vida. Estar ali é entender o peso da palavra linhagem. O salão foi construído por uma família poderosa que queria garantir que seus nomes jamais fossem esquecidos pelo vento. Cercado por montanhas e perto da cidade antiga, o lugar cria uma harmonia perfeita entre o que o homem constrói e o que a terra oferece. É um tributo à resiliência de um povo que não solta a mão de suas raízes. Honrar quem veio antes de nós é a única maneira de construir um futuro com alicerces verdadeiros. A dança com o abismo, no Monte Hua. Existe um lugar onde cada passo pode ser o último, e é exatamente isso que atrai os corajosos. O Monte Hua, na China, não é apenas uma montanha. É um desafio colossal que se ergue a 2.160 metros em direção ao infinito. Imagine caminhar sobre tábuas de madeira rangentes, pregadas diretamente na face de um penhasco vertical. Aqui, o medo e a adrenalina correm juntos pelas veias. Existem trilhas tão estreitas, com apenas alguns centímetros de largura, que você precisa abraçar a pedra e confiar cegamente nas correntes de ferro geladas. Esses degraus de pedra foram esculpidos à mão há centenas de anos, guardando o suor de antigos mestres. Mas, entre o perigo extremo e as falésias afiadas, existe um silêncio sagrado. Monges escolheram esses picos isolados para meditar, buscando o céu em meio ao nevoeiro eterno. É um cenário cinematográfico onde a rocha nua encontra o vazio absoluto. A vida é um sopro constante. Vencer o próprio medo no topo do mundo nos mostra o quanto somos pequenos e, ao mesmo tempo, gigantes. O lamento da cidade do diabo. No meio de um deserto vasto e sem vida, surge uma miragem de pedra que parece saída de um pesadelo ou de outro planeta. A cidade do diabo é um labirinto de formações rochosas,
esculpidas pela fúria do vento e da chuva durante milhões de anos. São castelos de areia gigantes, pilares que desafiam o céu e formas que lembram feras adormecidas, tudo com dezenas de metros de altura. Quando o sol se põe, a terra pega fogo em tons de laranja e vermelho vivo, criando uma beleza que dói nos olhos. Mas o verdadeiro terror começa quando o vento sopra forte. O ar passa pelas fendas das rochas, criando uivos e assobios agudos, como se a própria terra estivesse chorando. A lenda diz que ali existiu uma cidade riquíssima, que foi castigada pelos deuses por causa da ganância. Em um piscar de olhos, tudo virou pedra. O povo acredita que os gritos que se ouvem nas noites de ventania são as almas presas para sempre nesse deserto de solidão. É um lugar que fascina e assusta na mesma medida. A natureza castiga o orgulho humano. O som do vento entre as pedras é um lembrete eterno de que nada neste mundo é permanente. O Gigante Adormecido, de Leshan. Nas profundezas da província de Sichuan, uma montanha inteira ganhou rosto e alma para vigiar as águas. O grande Buda de Leshan não é apenas uma estátua, é a maior escultura de pedra do mundo feita diretamente na face de um penhasco. Ele se ergue a 71 metros de altura, uma escala que faz qualquer ser humano parecer uma formiga. Seus ombros têm 28 metros de largura e apenas seus pés medem 11 metros de comprimento. A construção dessa maravilha começou no ano 713, durante a dinastia Tang, e levou quase um século para ficar pronta. Os antigos não o esculpiram apenas por arte, eles queriam acalmar as águas turbulentas de 3 rios que se encontram ali e causavam naufrágios terríveis. Por dentro da pedra, existe um sistema de drenagem oculto e genial que expulsa a água da chuva, protegendo o Buda de danos por centenas de anos. Cercado por um verde que parece brilhar, ele observa o horizonte com um olhar de serenidade eterna. A engenharia antiga supera a moderna. Preservar essa herança é garantir que o esforço de gerações passadas continue a inspirar o futuro. Os canais da memória em Nanchun. Existe uma cidade na província de Zhejiang que se recusa a entrar no século 21. Nanchun
é um labirinto de canais pacíficos, onde o reflexo das casas antigas na água conta histórias de uma China esquecida. Pontes de pedra arqueadas cruzam rios que serpenteiam por caminhos cobertos de musgo e muralhas que guardam segredos de famílias ricas e poderosas. A atmosfera é de uma nostalgia pura, como se cada telha vermelha estivesse impregnada com as memórias de quem viveu ali há centenas de anos. Mas Nanshan não é apenas um rostinho bonito para fotos. Lendas locais dizem que a cidade era um centro espiritual poderoso, onde rituais solenes eram feitos para acalmar os espíritos das águas e honrar os deuses da terra. Os templos, escondidos entre as ruelas, são locais sagrados onde a população ainda hoje busca proteção e paz. É um lugar onde a arquitetura e a natureza fizeram um pacto de harmonia absoluta. A história flui como água. O verdadeiro valor de um povo está na forma como ele cuida de suas raízes e de sua memória. O espelho sagrado de Ba Song Ku. Subindo as escadarias invisíveis do Tibete, a 3.500 metros de altitude, encontramos uma joia líquida chamada Lago Ba Song Ku. Ele se estende por 12 quilômetros de comprimento, cercado por gigantes de gelo que tocam o céu e florestas que parecem guardar segredos milenares. A água é tão profunda, chegando a 60 metros, que seu azul se mistura com o verde das matas ao redor. O reflexo das montanhas nevadas na superfície do lago cria uma ilusão de ótica que confunde o que é terra e o que é céu. No centro desse cenário, o templo Kwozong Gongba se ergue como um guardião silencioso da fé tibetana. No 15º dia do 4º mês, o silêncio é quebrado por milhares de peregrinos que trazem orações e cânticos que ecoam pelos vales. É um momento onde o tempo para e a conexão com o divino se torna palpável. O céu está logo ali. Preservar a pureza dessas águas é manter viva a alma de um povo que vive perto das estrelas. Os sussurros de Langya. Na cidade de Suzhou, dentro da província de Anhui, ergue-se um monumento natural que parece ter sido desenhado por poetas. A área cênica de Langya é um reino de montanhas de calcário que desafiam o horizonte, onde o Pico Langya reina absoluto a cerca de 1.100 metros de altura. Imagine caminhar por florestas tão fechadas que a luz do sol precisa pedir licença para entrar. O som dominante é o das cachoeiras que despencam das rochas, alimentando o lago Shenshu com águas que parecem purificar a alma.
Mas Langya não é apenas pedra e mato. Ela é um santuário da mente humana. O pavilhão Zuiwang e o templo Langya não são apenas construções, são registros de uma época em que os maiores pensadores da China buscavam as cavernas místicas para encontrar inspiração. Cada nascente cristalina que brota do solo carrega o eco de versos escritos há séculos. É uma mistura perfeita, onde a mão do homem apenas moldou o que a natureza já tinha de sagrado. A arte imita a vida. Valorizar a cultura é o que nos diferencia das máquinas que apenas processam dados sem sentir nada. O caminho nas nuvens, de Aizai. Prepare o fôlego para visitar a província de Hunan, onde a engenharia humana decidiu brincar de Deus. A Ponte Aizai é uma estrutura colossal que flutua a 350 metros de altura sobre o abismo. Com 1.176 metros de comprimento, cruzar essa ponte é como caminhar sobre um fio de cabelo esticado entre montanhas gigantes. Lá embaixo, o Grande Canyon de Dehang se abre como uma ferida verde na terra, estendendo-se por 2 quilômetros de pura verticalidade. No coração desse desfiladeiro, a cachoeira de tecelagem de seda despenca de uma altura de 216 metros, parecendo um véu branco infinito. Mas o verdadeiro mistério mora na vila de Shibaong. O povo Miao vive em casas sobre palafitas e mantém vivas lendas que arrepiam a pele. Dizem que um casal de amantes, proibido de ficar junto, transformou-se em 2 pedras eternas que ainda observam o vale. É um lugar onde a tecnologia das pontes cruza com a magia das tribos antigas. O amor vence o tempo. A coragem de construir sobre o vazio é o que define a força imparável da nossa espécie. O punho de ferro do Monte Song. No coração da província de Henan, a terra se ergue com uma força que impõe respeito imediato. O Monte Song não é apenas uma das 5 montanhas sagradas da China. É o esqueleto de uma história de poder e disciplina. Imagine picos imponentes que rasgam as nuvens, cercados por florestas de pinheiros que sussurram segredos antigos a cada sopro do vento. Mas o verdadeiro mistério pulsa no mosteiro Shaolin, fundado no ano 495. Este não é apenas um templo de oração, é o berço do Kung Fu. Foi aqui que monges transformaram a observação da natureza em movimentos de combate mortais e belos. O ar fresco da montanha
carrega o som dos impactos e da respiração focada há mais de 1.500 anos. O mosteiro foi construído estrategicamente nas encostas para que a espiritualidade e o vigor físico se tornassem uma coisa só. É um lugar onde a paciência é uma arma e a coragem é o escudo. O corpo é o reflexo da mente. A verdadeira força nasce do equilíbrio entre o espírito sereno e a ação implacável. Os fantasmas literários de Qingzhou. Viaje agora para a província de Shandong, onde a cidade antiga de Qingzhou repousa como um livro aberto coberto de poeira dourada. Este lugar foi o centro do poder político e cultural por séculos, e você sente isso ao pisar em suas ruas de pedra desgastadas pelo tempo. As casas tradicionais e os templos velhos criam um labirinto onde o passado se recusa a morrer. Mas o segredo de Qingzhou está escondido nas montanhas Tuoshan e Yunmenshan, que guardam esculturas budistas esculpidas diretamente na rocha, vigiando a cidade como sentinelas eternas. O templo Zhenjiao, erguido durante a dinastia Yuan, é um portal para uma era de imperadores e conquistas. Diz a lenda que este solo fértil deu à luz gênios da literatura como Li Qingzhao e Ouyang Xiu. Caminhar por esses jardins é como ouvir os ecos de poesias escritas há 1000 anos, flutuando entre as paredes de pedra. A palavra escrita sobrevive ao tempo. O conhecimento é a única herança que as traças e a ferrugem não conseguem destruir. O sopro de fogo de Teng Chong. Feche os olhos e tente sentir o chão vibrando sob seus pés, como se um gigante estivesse respirando logo abaixo de você. Na província de Yunnan, em Tengchong, a natureza resolveu mostrar quem é que manda de verdade. Este cenário cinematográfico abriga mais de 90 vulcões que, embora pareçam dormindo, mantêm o sangue da terra fervendo em 80 fontes termais. O vapor sobe por todos os lados, criando um nevoeiro misterioso que cheira a enxofre e aventura. O grande espetáculo é o Mar de Calor, uma piscina natural onde a água atinge 96 graus Celsius. É tão quente que o barulho do vapor saindo das fendas parece o motor de um avião gigante pronto para voar. Estudos científicos mostram que essa água é carregada de minerais raros, mas os moradores preferem acreditar que são lágrimas de gigantes com poderes de cura. É comum ver pessoas cozinhando ovos e amendoins em cestas de palha, mergulhadas diretamente no vapor da terra.
As cores das pedras mudam do amarelo vivo para o vermelho sangue, criando uma pintura selvagem e perigosa. O coração do nosso planeta bate forte e quente aqui. A força da Terra é um lembrete da nossa própria fragilidade. Coexistir com o poder dos vulcões exige sabedoria e muita humildade. As muralhas esquecidas de Zagana. Imagine que a própria Terra decidiu construir uma fortaleza impenetrável na borda do Planalto tibetano. Zagana não é apenas uma montanha, é um labirinto de calcário, onde paredes de pedra colossais se erguem como sentinelas de um mundo pré-histórico. Alguns picos furam as nuvens a mais de 4.000 metros de altura, guardando vales tão profundos que o sol parece pedir permissão para entrar. As formas das rochas são bizarras e assustadoras, lembrando dentes de feras gigantes ou torres de castelos que foram abandonados antes mesmo dos humanos existirem. Quando o dia nasce, a luz atravessa a névoa e faz a montanha brilhar como se estivesse pegando fogo em tons de ouro e laranja. É o efeito da montanha brilhante. O silêncio aqui é enganoso, pois o eco viaja entre os penhascos, fazendo você acreditar que as pedras estão cochichando segredos no seu ouvido. Um cientista alemão, certa vez, chamou este lugar de a cidade de pedra mais perfeita de toda a Ásia. Para quem vive ali, cada centímetro dessa terra é sagrado e habitado por espíritos antigos que vigiam os passos dos viajantes. A natureza esculpe o que o homem jamais poderia sonhar. O respeito pelo desconhecido é o que nos mantém vivos diante da imensidão. De todos esses destinos surreais, qual deles despertou mais seu interesse? Se gostou dessa imersão, não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais descobertas. Continue navegando nos vídeos do canal e até a nossa próxima jornada.